Salve nação, rapaziada, e a polêmica do Fluminense, hein? O Felipe Melo detonou a diretoria do Fluminense, pessoal. Rapaziada, antes de nós ver a reação do Felipe Melo, deixa aquele like, se inscreva no canal, assim o YouTube vai recomendar para mais pessoas, certo? Se puder hypar o vídeo, pessoal, fica perto dos comentários e é de graça e eu vou ficar muito agradecido. Meu, dá uma atenção, o Felipe Melo detonando a diretoria do Fluminense. E tem muita gente, mas assim, muita gente mesmo perguntando pra mim o seguinte: não vai falar do Fluminense? Não vai falar a situação do Fluminense, que aceitou lá mudar o jogo, pá, tal, enfim. Eu acho que vocês não me conhecem não, pô. Alguns falam, tem um monte de gente tá com medo de falar, eu acho que vocês não me conhecem não, pô. Eu medo de falar? Vocês devem estar falando porque, assim, acho que eu tenho medo de falar porque eu tenho 2 filhos que jogam no Fluminense? Olha, eu sou um cara muito verdadeiro. Muito verdadeiro. E sem clubismo, eu elogio quem tem que elogiar e critico quem tem que criticar, sempre de forma justa. E do Fluminense, é normal que eu me afaste. É normal que eu me afaste do Fluminense, sabe? E é normal que eu evite falar algumas coisas, porque senão eu vou atrapalhar o processo dos meus filhos, sabe? Eu vejo as coisas, gente. Ou melhor, nós vemos as coisas. Todos nós. Ninguém é cego. Ninguém é cego. O Davi tá no profissional do Fluminense. O Luque tá no sub-13 do Fluminense. E todos nós enxergamos tudo. Mas muitas vezes eu prefiro me calar a atrapalhar os meus filhos, o processo dos meus filhos. Mas quando eu estou trabalhando, é claro que eu falo do Fluminense assim como dos outros. Claro que quando tiver que criticar alguma coisa, assim eu farei. Como falei, sempre de forma justa, sem ferir a honra de ninguém. Porque existem críticas e críticas. Então vamos aproveitar para falar do Fluminense agora, já que tantas pessoas estão falando, né? É óbvio que para mim, assim como para 100% dos torcedores, errou. Óbvio. Ou vocês acham que eu vou dar murro em ponta de faca? Ou vocês acham que eu vou falar com vocês aqui que eu vou defender o indefensável? É claro. Pode ter pessoas que pensam diferente? Ok, mas para mim a grande maioria dos tricolores ficaram chateados. E eu penso igual os tricolores. Foi bom para o Flamengo. E a pergunta é, será que se fosse para o Flamengo eles fariam a mesma coisa? Eles seriam gentis, assim como foram os dirigentes do Fluminense? Agora, eu não tenho as dúvidas de que o Fluminense tem os seus argumentos. E eu não escutei nenhum deles. Eu estou fora do Brasil, eu estou em Istambul, já tem alguns dias. E eu tô, assim, são 6 horas a mais aqui em Istambul, tá? Aqui na Turquia. Eu até tenho conseguido assistir os jogos por causa do fuso. Então no primeiro dia eu dormi muito bem, depois já não estava dormindo, então eu estava assistindo, mas os 2 últimos dias eu já consegui dormir. Fui dormir 1h da manhã e consegui acordar 7. Então eu tive uma boa noite de recuperação. Mas difícil, tenho várias agendas a cumprir aqui, várias coisas que eu vim fazendo. Vim passear também, mas vim cumprir algumas agendas. Então eu fico meio que off em situações que acontecem no Brasil. Então eu não vi argumentos prós, né? Os argumentos assim, nós temos isso por isso, isso, outro. Agora, meu pensamento é, quando eu era jogador do Fluminense, eu vi muitas coisas acontecerem que era gentileza de uma parte, não da outra. Então, assim, gentileza gera gentileza. Será que fosse da outra parte eles fariam igual? Eis a questão. Se eu sou o presidente do Fluminense, se eu sou o presidente, acontece de qualquer clube, eu não aceitaria. Porque você imagina só, todo clube que atrasar 1 hora, não sei o que, os caras, o voo, aí vai mudar o jogo, você imagina. E respeito aos torcedores também. Tantos torcedores que compraram, que vão viajar de longe,
sabe, que iriam no jogo, se programaram para ir no jogo, não vão poder ir, então eu respeito eles também. E aí mais, você está falando do Flamengo, o melhor elenco que sai da Sul-América. Os caras, não é qualquer time. Vai jogar contra o Americano de Campos. O Americano foi jogar e, poxa, voltaram de ônibus, aí, pô, beleza, cara, acho que é legal. Agora, o Flamengo é bilionário, pô. O seu próprio presidente, em várias entrevistas, ele deixa bem claro que o Flamengo é um time bilionário. As contratações que faz, olha o elenco recheado, e é mesmo. O Flamengo é um elenco recheado. Flamengo e Palmeiras são, sem dúvida, os melhores elencos que tem na Sul-América. O Flamengo, há pouco tempo atrás, foi um jogo de igual para igual, poderia ter sido campeão do mundo. Então, vai reclamar por um dia? Não vai reclamar por um dia, né? Sai jogador, entra jogador, e os caras conseguem manter um certo nível. Então, assim, eu achei que foi gentileza da parte do Fluminense, que eu não faria, mas eles fizeram, devem ter seus argumentos, deve ter o porquê eles fizeram isso aí. Eu não faria, até mesmo em respeito ao torcedor do Fluminense, que comprou ingresso, se programou para ir. Alguns iriam fazer viagens longas, né, para ver seu time do coração, e infelizmente não vai poder assistir. Tá ok? Então eu não fico em cima do muro de nada. As minhas críticas são sempre com muita responsabilidade. Eu penso muito antes de criticar alguém, assim como eu sou um cara que eu amo elogiar. Então, assim como eu já elogiei Fluminense, Vasco, Botafogo, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, eu tenho também propriedade para poder criticar ou pensar ao contrário do que eles pensam. E aqui vai um pensamento totalmente contrário. Eu não faria. Valeu? É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Acho que agora vocês estão começando a conhecer um pouco o Felipe Melo, né? Achar que o Felipe Melo tem medo de falar. Às vezes a gente deixa de falar algumas coisas para não atrapalhar o processo dos meus filhos. Meus filhos trabalham no Fluminense. E eu não posso ficar fazendo certas coisas porque senão vai atrapalhar. Mas deixar de falar, que isso? É o meu trabalho. Inclusive, por exemplo, o Davi, meu filho está no profissional do Fluminense, ele não joga. Não teve uma oportunidade. Ele não joga. Vocês já viram eu vir aqui falar, não, mas aí esse fulano... Eu não vou falar nada, pô. Faz parte do processo. Eu respeito. Vejo o Davi, vi muitas pessoas criticarem o Davi também. Vi alguns idiotas fazerem críticas ao Davi simplesmente porque é filho do Felipe Melo. Vi alguns idiotas falarem, mas ele não rasparam a cabeça dele. É o único que está com cabelo grande. Idiotas e burros. Porque o Davi, ano passado, quando eu estava no profissional do Fluminense, ele já teve a oportunidade, ano passado, de estar no Carioca, rasparam a cabeça dele. Então não foi a primeira vez que ele foi pro profissional. Geralmente se raspa a cabeça quando o cara vai pela primeira vez no jogo. Entenderam? Tiveram outros idiotas, burros, que não acompanham nada e falaram assim, mas ele não joga. Mas no Fluminense ele não joga no Fluminense. No Fluminense ele não jogou no Sub-20. Ele só fez gol só em final de campeonato. Duas finais de campeonato. Tá certo? Ele só tem os melhores números só quando ele jogava lá. Ele não jogava não, mas quando jogava não perdia. Né? O Fluminense quando ficou mais tempo sem perder foi com ele em campo, sem tomar gol foi com ele em campo. Mas não dá não. Para jogar no profissional não dá não. O André, se vocês não sabem, um dos maiores volantes do Fluminense, André, ele quase foi mandado embora do Fluminense, quase que ele foi pro Botafogo, ou depois foi emprestado para outro time. A sorte que o Sub-23 salvou ele, que ele não jogava no profissional, e virou o André, jogador nível seleção brasileira. Então tem muito idiota que fala um monte de besteira sem mesmo acompanhar o próprio clube. Fala que é do clube, mas não acompanha. Eu acompanho. Por isso eu deixo de falar algumas coisas para não atrapalhar, entendeu, gente? Mas é isso. Só para vocês entenderem um pouquinho do porquê eu dei uma afastada em certas situações. Mas continuo, sempre que o Luke joga e tem a oportunidade, eu vou em Laranjeiras, como fui da última vez em Laranjeiras. Quando o Davi tiver a oportunidade, e se ele tiver alguma oportunidade, mais alguma oportunidade, estarei lá presente, torcendo pelos meus filhos. E nunca vou me abdicar ou correr de falar, elogiar ou criticar, seja qualquer clube, porque hoje é o meu trabalho. Então fiquem tranquilos quanto a isso aí, rapaziada. Eu não tenho amizade com ninguém, ou melhor, eu não tenho rabo preso com ninguém. Por isso que eu falo, porque eu não tenho rabo preso com ninguém. Geralmente deixam de falar
quem tem teto de vidro. Aí é complicado. Deus abençoe vocês nessa manhã aí no Brasil. Aqui já estamos passando do meio-dia. Tamo junto. Rapaziada, não é só o Felipe Melo que tá revoltado, os torcedores estão revoltados com a diretoria do Fluminense, pessoal. Dá uma atenção nesse pronunciamento do torcedor. Meu, olha que absurdo. A torcida do Fluminense está indignada. Eu não conheço uma pessoa que no mínimo esteja pouco transtornada com essa decisão. E esquece desse torcedor que comprou a sua passagem para vir ver o jogo e adia de um dia para o outro. Vocês vão ter que pagar essa conta. Vocês vão ter que pagar essa conta. E outra coisa, vençam o Fla-Flu e do Independente Rivadavia. Senão, eu vou fazer um inferno. Eu vou fazer um inferno disso aqui. Eu tô com ódio. Eu tô com ódio dessa decisão. Eu tô gravando agora porque ontem eu não tinha condição emocional, física de gravar esse vídeo. Mas já vou fazer uma live agora. Uma live mamute. Pra poder mostrar essa merda que foi essa decisão infeliz do Fluminense. Todos os torcedores indignados, dos que mais apoiam a gestão aos que menos apoiam a gestão, todos revoltados com essa decisão. E o pior, não tem um homem para chegar e vir aqui falar para as câmeras por que tomou essa decisão escrota. Decisão escrota prejudicial ao Fluminense. Foi uma decisão prejudicial ao Fluminense. O Fluminense, mais uma vez, está se curvando para o Flamengo. Não interessa o que tem de voo, se não teve voo, não interessa. Dane-se. A gente tem que pensar no Fluminense. O Fluminense vai jogar quarta-feira o jogo decisivo, já que teve esse papelão, essa vergonha que foi essa atuação lá em Caracas. Um vexame, o time podre em campo. Essa turma que ganha milhões aí do Hotel 5 Estrelas. Entendeu? Então, que vença o Flamengo domingo, hein? Vença o Flamengo para continuar vivo no Brasileiro, disputando lá em cima, e vença o Rivadavia para já não ser eliminado agora, hein? Tá? Isso aqui é a minha indignação com essa decisão merda da diretoria do Fluminense, decisão covarde e decisão que ninguém vem falar da diretoria por que tomou essa decisão, para justificar. E o presidente do Flamengo, que é um soberbo danado, tá lá, manda e faz e acontece. E a diretoria do Fluminense fica com essa cara de bunda, sem ter uma postura digna pro torcedor do Fluminense. Fica aqui meu recado. Rapaziada, o Rica Perrone também se pronunciou sobre a polêmica do Fluminense e o Flamengo. Meu, que absurdo. Olá, diretoria, Fla-Flu fora de campo. É o seguinte, o pedido do Flamengo lá, justificando que atrasou e tal, ele faria algum sentido dentro de um ambiente de liga, de co-irmãos, num calendário não apertado e tal. Mas tem um porém nessa história que é o seguinte: o Fluminense poderia ter alguma vantagem sobre o Flamengo no final de semana por ter jogado na terça-feira, o Flamengo na quarta e ainda ter atrasado o voo. Sim. Então poderíamos, se não tivéssemos nenhum jogo na semana que vem, entender que, porra, tudo bem, né? Acho que o Fluminense está sendo legal e tudo bem. Mas o Fluminense joga na quarta e o Flamengo joga na quinta na Libertadores. E aí, irmão, a gente está fazendo uma clara movimentação onde alguém é beneficiado e o outro é prejudicado. E naturalmente a torcida do Fluminense vai ficar puta com toda a razão de falar: peraí, mas eu tô sendo prejudicado para ajudar o Flamengo. Porque não é nem uma questão de ser rivalidade apenas, porque o torcedor já diria isso em qualquer circunstância pela rivalidade, mas principalmente pelo fato incontestável que todos nós sabemos que se o mesmo pedido chega na mesa do bar, ele rasga, ri e joga fora. Então, nessa aí o Fluminense abanou o rabinho. Era pra latir, era pra rosnar e abanou o rabinho. O Fluminense foi prejudicado, vai ter um dia menos para se preparar para o jogo da Libertadores, para que o co-irmão tenha mais um dia de se preparar para o jogo contra ele. Tomara que o Flamengo ganhe o jogo do Fluminense no domingo. É isso aí, rapaziada. Quero saber a sua opinião, mano, referente a essa lógica aí. Por isso que o Flamengo se acha, né, mano? Os caras servem o Flamengo, mano. Nossa, mano, que bagulho feio, mano. Eu não tenho nem o que falar, mano. Sabia, rapaziada? Não tem nem o que falar no final, pô. É isso. Deixa aqui nos seus comentários aqui o que você achou. O que você acha dessa Como é a palavra, mano? Ah, mano, nem sei a palavra, tio. É isso, tamo junto, deixa o seu like e é nóis.